Aleluia. Te adoramos, Mestre. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Foi por amor que
Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Antes de nós entrar um pouco para a palavra de Deus, só mencionar aqui, por enquanto vamos ligar aqui, Moniz, depois nós ligamos, quem sabe se eu alcançar um pouco por enquanto vamos ligar aqui, e estou fazendo aqui embaixo, aí fica mais fácil os irmãos ouvir, dá para cantar, os irmãos levam o microfone, né? Mas eu quero então mencionar aqui, agradecer a Deus pelo trabalho que os irmãos fizeram, nesse tempo que nós saímos uns dias aí, vou mencionar um pouco da nossa viagem também, para falar algo, não só isso, falar a palavra também, mas nós queremos louvar a Deus pelos irmãos que seguiram o trabalho aí tranquilo, os irmãos obreiros, obreiras também, né? Os irmãos também são obreiras, membros, congregados, os irmãos que seguiram os cultos abençoadíssimos, estavam abençoados os cultos, eu também vi algo assim na mídia aí. Então a bênção, os irmãos, não é por causa de um soldado, né, que a batalha vai perder, né? Então, mas nós louvamos a Deus, agradecemos também pela oração, pela intercessão. Fui no caso, né, e voltei tranquilo, abençoado por Deus. Posso dizer para os irmãos que senti a boa mão. Eu estava lendo esse dia no livro de Esdra, que Esdra, ele dizia assim: a boa mão do nosso Deus estava sobre nós. Contando da direção que Deus estava dando para ele. Não sei quantos leram o livro de Esdra. Leram o livro de Esdra. Um escriba, um escritor, uma pessoa que diz a Bíblia que ele colocou no seu coração dedicar-se para a lei do Senhor. E ele dizia então: a boa mão do Senhor. E eu pude nesses dias, meus irmãos, só para testemunhar, não, claro, para ser para gloriar, claro que não, pude nesses dias ver a boa mão do Senhor nos guardando. Existiam algumas coisas que aconteciam na viagem, que eu precisava de uma direção de Deus. Não é assim, não, eu vou para cá, eu vou para lá. Precisava de uma direção de Deus. Eu vou pegar para cá, eu vou pegar para lá, eu vou falar com quem, eu vou fazer assim. Como que eu vou falar? A boa mão do Senhor sempre nos guardando. Amém. Glória a Deus. Não tem explicação até. É claro que tem explicação, mas existem coisas que é até difícil de explicar como que Deus guia, como que Deus dirige, se nós também pedir a direção de Deus. Amém. Se nós deixar Deus guiar a nossa vida. Todo dia, não só numa viagem, mas qualquer lugar que nós irmos, amanhã, segunda-feira, quando nós levantar, precisamos buscar a direção de Deus. E nesses dias que estivemos lá, pude ver a direção de Deus. Um dia cheguei na cidade de Haifa, nos últimos 3 dias, a última cidade que eu fui, a cidade de Haifa, desembarquei do ônibus, que eu vim de Eilat a Haifa, 400 e poucos quilômetros, desembarquei do ônibus. E eu tinha feito o roteiro do lugar que eu ia parar, que dava uns 4 quilômetros. Tinha feito o roteiro no celular, é claro, na maioria das vezes com o celular, feito o roteiro e no Google Maps. E eu pensei, então agora eu desembarco do ônibus e vou lá nesse local que eu tinha que deixar minhas malas, me acomodar para depois outro dia subir no Monte Carmelo, que era a intenção. Eu cheguei lá, meus irmãos, o celular, o Google Maps saiu fora. E começou a colocar o idioma hebraico, e eu traduzia novamente para português, trabalhei assim também, traduzia para o português, daí a pouco hebraico de novo, quer dizer, então eu comecei a ir para cá, e ele começou, estava 4 quilômetros, ele começou 4,1, quer dizer, então estava saindo fora da onde que eu tinha que ir, daí eu virei para cá, de novo, 4,1, 4,2, eu voltei de novo, aí cheguei num cantinho lá e disse: Senhor, me dirige. Aí eu fui numa pessoa, eu disse Hostel Haifa, que é onde eu ia parar, falando em português, Hostel Haifa, e ele disse Bus 1. O que é bus? Ônibus. Autobus é ônibus, algumas palavras a gente sabe. O homem disse Bus 1 em inglês, e eu disse, eu agradeci, eu disse tem, então, obrigado em inglês, alguma palavra. Eu fui na parada, daí a pouco veio o bus, o número 1, lá, embarquei no ônibus, fui parar na frente, mas bem na frente, lugar que nunca tinha ido, bem na frente onde ele tinha se hospedado. Dá para glorificar Deus? Esse é só um testemunho. Então, quer dizer, imagina se eu não
conseguisse, é claro, de repente tem que pegar um táxi e tal, mas nesses lugares que a gente vê, meus irmãos, Deus dirigindo na hora ali, o celular é bom, mas não é 100% confiável, os irmãos sabem disso. O próprio GPS, às vezes ele sai fora, mas Deus, ele nunca sai fora, meus irmãos. Glória a Deus. Deus não tem de ficar fora do ar, assim como qualquer tecnologia fica. Imagina se o aliás fica 5 dias sem internet, pode acontecer 1 dia, 2, mas Deus, ele nunca sai fora do ar, ele sempre está presente. Glória a Deus. Então, só um pequeno testemunho, e tantos outros lugares ali na cidade de Jerusalém, que eu fiquei 7 dias ali, do primeiro dia que eu cheguei, cheguei dia 25, domingo pela manhã, também cheguei, quando eu cheguei no aeroporto Ben Gurion, e pensei, agora eu vou pegar um trem, eu tenho que pegar um trem, tinha pesquisado, pegar um trem para ir para Jerusalém, 35, 40 quilômetros, meia hora, e a maquinazinha lá para comprar a passagem, a maioria, eu até não trouxe o cartão, eu ia mostrar para os irmãos, é um cartão, não se compra com dinheiro, não compra com dinheiro, quer dizer, é dinheiro, mas não é dinheiro físico, não é dinheiro em espécie, não é um cartão e é tudo hebraico, ou inglês, para dar uma mãozinha, tem que colocar ali o cartão do banco, e daí digitar onde vai ir, e daí sai o tiquezinho, daí ele entra numa cancela ali, coloca o tiquezinho em cima e ele abre a cancela, quer dizer, ele valida o cartão. E o Juarez, que nunca tinha ido lá sozinho, entender essas coisas, e eu pedi para uma funcionária que estava ali, eu disse, Yerushalayim, Jerusalém, e ela disse, vem aqui que eu vou te ajudar. Falou espanhol, algumas pessoas falam espanhol, ela disse, vem aqui que eu vou te ajudar. Ela e me deu o tiquezinho, embarquei para Jerusalém, cheguei lá tudo tranquilinho. Então, graças a Deus, Deus nos guardou, e nós agradecemos mais uma vez pela oração dos irmãos, e na sequência vamos falando mais algumas coisas aí da Bíblia, da cidade, dos lugares que fui, e no Monte das Oliveiras, meus irmãos, tive uma experiência no Monte das Oliveiras, subindo ali, depois do dia que sabe vamos contar, quem sabe hoje mesmo, no meio da mensagem, tive uma experiência no Monte do Templo, que por causa dessa Bíblia aqui, meus irmãos, e ela está bem por fora, assim, no caso a Bíblia não é feia, mas por fora está bem feinha, assim, já viajou bastante essa Bíblia aqui, por causa dessa Bíblia aqui, mano, por causa dessa palavra aqui. Não pude entrar, a minha Bíblia estava dentro de uma mochila, como sempre carregamos água e merenda lá nos lugares, carregar água sempre bastante quente, e a Bíblia dentro de uma mochila, como sempre carregava, poder de repente meditar alguma coisa ali, ou fazer algum videozinho, com a Bíblia dentro da sacola, e tem que passar no raio-x, para entrar em todos os lugares, tem que passar no raio-x a pessoa e o que tiver celular tem que tirar fora aqui, algum lugar tem que levantar a mão, sim, passa a máquina, porque é questão de terrorismo e inimizade do muçulmano com judeu e etc, e eu coloquei a mochila, nem me lembrei, eu sabia disso, não pode entrar, isso para entrar num lugar onde era o templo, que hoje é domínio muçulmano, não é judeu que governa lá, não é cristão, é os muçulmanos, o Deus deles é Alá. E não pode ser uma camiseta com a cruz, que é um símbolo, não entra. Eu sabia disso, mas a minha roupa não era, mas a minha Bíblia estava dentro daquela mochila. Daí eu coloquei a mochila, passou pela esteira, quando passou assim, o cara mandou abrir, ele pegou a Bíblia e disse, vai ler lá no outro lugar. Eu entendi o que ele disse. Algumas pessoas, às vezes eles falam em espanhol, ele pegou a Bíblia e disse, vai ler lá no outro lugar. Quer dizer, não deixou entrar, não. Você fala, como é que pode? Não tem como teimar, não, ele dá uma mãozinha. Não deixou entrar, porque tinha em mãos uma palavra de Deus. Não era bomba, não era droga, era a Bíblia. Glória a Deus. Mas saí dali, dei graças a Deus por isso, não perdi a paz. Dei graças a Deus, bom, tá bom. Agradeci ele ainda, que não tem como sair mal para a pessoa. Eu agradeci a Deus, saí fora. Aí saí dali, e eu pensei, agora então eu vou para o Monte das Oliveiras, que não é muito longe.
eu vou para o Monte das Oliveiras, ele estava subindo, quando subi na metade mesmo da subida, é bem íngreme, não é que seja tão longa, mas é bem subidinho, tinha metade, tem uma igreja, à esquerda, à direita, o cemitério judaico, e à esquerda tem uma igreja, tem uma entrada ali, igreja em homenagem a Maria Madalena, algo assim, uma igreja que tem ali. Eu pensei, eu vou entrar aqui para conhecer. O porteiro era brasileiro, mas escuta bem, coisa boa, não sei, era brasileiro, eu cumprimentei ele viu que eu era brasileiro, eu disse, às vezes eu dizia good morning, se a pessoa falasse inglês, só para me identificar, bom dia, mas ele viu que era brasileiro, ele disse bom dia, eu disse, opa, um brasileiro, tem algum brasileiro lá, e ele trabalha lá. Tem bastante brasileiro, na verdade, não é assim? Então, trabalha lá, daí ele disse, tu é brasileiro, e ele, olha bem, meus irmãos, olha bem o que aconteceu. Ele disse, tu é brasileiro, tu é, bem assim, meus irmãos, tu é do Lula ou tu é do Bolsonaro? Escuta bem, não estou entrando em política, mas olha a situação, lá em Israel, 15 mil quilômetros do Brasil, a contaminação da política pegou. Olha bem, ele disse, tu é do Lula ou tu é do Bolsonaro? Já embraveceu na hora. E eu disse, não sei, sabe por quê? Se eu fosse falar que era do Lula, eu vou saber que lado que ele é, o que ele ia falar. Se eu dissesse que era do Bolsonaro, eu disse, eu não sei, e ele repetiu de novo, tu é do Lula ou tu é do Bolsonaro? Eu disse, não sei, e ele disse, então não entra. Bem assim, meus irmãos. Não tem necessidade de estar mentindo, nem podendo. Então não entra. E eu digo, mas por que não? Eu estou perguntando se tu é do Lula ou tu é do Bolsonaro. Conclusão, meus irmãos. Uma pessoa morando lá em Jerusalém, lá em Israel, contaminada com a política. Quer dizer, ele é uma pessoa contaminada, porque para ele, independente se a pessoa veio para visitar ou não veio, ele queria saber a que lado eu estava. Quer dizer, o que acontece hoje, meus irmãos? O que acontece? Existem pessoas que dão mais valor para, se eu dissesse que era de um partido, que era do outro, quem sabe ele me dizia alguma coisa, e você vê, irmão, lá as pessoas estão inflamadas com isso. Isso é uma inflamação. Ele não me deixou entrar, não porque eu tinha uma bomba, não porque eu tinha coisa, simplesmente porque eu não disse que lado que eu era. Um brasileiro, quer dizer, existe brasileiro que vota, os irmãos sabem, brasileiro que mora em Israel, mora na Itália, mora não sei aonde, mora em vários lugares, ele pode votar no Brasil. E então, uma pessoa, irmão, que depois eu senti eu saí dali, depois eu senti uma ira do adversário. Primeiro não tinha me deixado entrar onde era o templo, agora depois não me deixar entrar, simplesmente porque eu não disse que eu era do um, eu era do outro. Aí imagina, irmão, aí terminei a subida, não entrei ali, terminei a subida, cheguei lá no Monte das Oliveiras, falei com Deus, até fiz um videozinho lá em cima, não sei se os irmãos viram, falei com Deus, senti a presença de Deus, não preocupado com Lula nem com Bolsonaro, mas com sentir a presença de Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Então, por que eu citei isso, irmão? Porque nós temos que tomar cuidado dessa contaminação. Pode ter um partido, tem até, não tem nada que ver com isso, mas tome cuidado com essa contaminação. Não é do meu partido, não é da minha gente, então não presta, não é meu amigo. Vamos tomar cuidado com isso, meus irmãos. Glória a Deus. Então, Deus abençoe os irmãos. Nós agradecemos mais uma vez, então, por esse companheirismo. E nós lemos na palavra de Deus, no livro, na carta de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos entrar um pouco para a palavra de Deus aí, só para não ficar só falando eu só quis citar pedir, agradecer a Deus, né, e mencionar o trabalho dos irmãos. Vamos imitar para a palavra de Deus aqui, então, porque depois temos então o trabalho da ceia do Senhor. Glória a Deus. Mas como falei para os irmãos, abençoadíssimo por Deus, e tive bastante aprendizado. E mais para frente vamos falando para os irmãos aí também. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Primeiro versículo. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele.
que a Bíblia, o que a palavra de Deus aqui, meus irmãos, está falando conosco? O que Paulo escreveu? Qual era a preocupação de Paulo com a igreja? Os irmãos sabem que ele escreveu essa carta para uma igreja, a igreja de Tessalônica, os tessalonicenses. Qual era a preocupação de Paulo já naquela época? Qual era a preocupação dele? Com a vinda de nosso Senhor e pela nossa reunião com Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora Deus pergunta para nós nessa noite: quem está preocupado com a reunião com Ele? O que é a reunião? Encontro. E Paulo, através do Espírito Santo, ele disse: eu rogo-vos, irmãos, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela vossa reunião com Ele. Amém. Glória a Deus. Sabe o que acontece, irmão? Eu estava orando, buscando a Deus, pedindo uma mensagem da parte de Deus. Assim como os irmãos pregaram aí também esses dias, as irmãs também. É uma responsabilidade falar a palavra de Deus, não somente falar, mas procurar colocar em prática. O que Deus estava falando ao meu coração, meus irmãos? Que nós temos que tomar cuidado, me incluo junto, para nós não ficarmos esquecidos, envolvidos com coisas dessa vida e esquecer que nós temos uma reunião. Glória a Deus. O que é a reunião? É um